Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos o Domingo de Ramos, e neste domingo a liturgia é a mesma dos outros anos, exceto o Evangelho, que muda em relação ao evangelista. Estamos lendo e meditando a história da entrada de Jesus em Jerusalém, uma semana antes da sua morte, e na liturgia da palavra, a narração da paixão e morte do Senhor. Além das leituras que antecedem o Evangelho, temos essa primeira leitura do profeta Isaías, o Salmo de hoje, a segunda leitura da carta de São Paulo à comunidade de Filipenses. Na primeira leitura encontramos o terceiro cântico do servo, que fala sobre o sofrimento, que fala sobre a confiança. Um personagem aqui anônimo toma a palavra, não se chama profeta, mas a sua vocação se assemelha à de um profeta. É o homem da palavra. Algumas características vão aparecendo na primeira leitura sobre esse servo. Ele é fiel ouvinte, discípulo de Yahvé, está lá no versículo número 4 da primeira leitura. Relata também a sua humilhação, no versículo de número 6, mas relata também a sua confiança, ou seja, Deus é o seu defensor. E a sua missão é consolar, e é o Senhor quem o modela inteiramente. Assim também podemos olhar para Jesus hoje. Ao optar pelo messianismo de servo sofredor, também se abandona e deposita a sua confiança no Pai Celestial. Como na primeira leitura, o servo foi humilhado, São Paulo, na segunda leitura, diz que Jesus humilhou-se a si mesmo. Versículo 8. Como o servo foi justificado por Yahvé, assim também Jesus foi exaltado, diz lá no versículo 9, ou seja, o Filho se apoiou na palavra do Pai e este indica agora o caminho para a sua missão. Amados irmãos e irmãs, a vida de Jesus, segundo Lucas, é uma grande subida para Jerusalém e ali vai acontecer a realização escatológica de Deus em seu santuário. Mas Jerusalém não reconheceu a hora da sua visitação, tanto é que desprezaram Jesus. Os pobres, a multidão dos discípulos, não, esses irão reconhecer. Mas os detentores do poder não querem reconhecer nem ouvi-lo. E mais, a salvação que Jesus traz, queridos irmãos e irmãs, torna-se eficaz na medida também que assimilamos numa vida semelhante à dele. Assim como Jesus foi para a paixão e morte, assim também somos destinados a isso. Assim como Jesus ressuscitou, um dia também iremos ressuscitar. O caminho de Jesus hoje, nesse Evangelho, reassume o caminho de Israel. Essa subida a Jerusalém é, de fato, chamada também de Êxodo. Como Lucas, no capítulo 9, 31, mostra esse grande ápice da transfiguração. Agora, ele também abre um caminho para a igreja, ele também abre um caminho para os seus fiéis. Em Atos 9, 2, a igreja é chamada de caminho. Isso é muito importante porque existem muitas pessoas que dizem, eu tenho fé, acredito em Deus, mas não preciso ir à igreja, falo diretamente com Deus. Mas se a igreja é nos Atos dos Apóstolos chamada de caminho, podemos dizer e afirmar que essas pessoas de fato não têm fé. Tem alguma coisa, mas fé não. Porque a fé é o encontro íntimo com Deus. E se eu não faço esse caminho na igreja, não posso chegar ao final do meu objetivo. Jesus, então, no texto também é modelo de oração. E é modelo que todos os cristãos devem imitar. Devemos seguir os seus passos, mesmo que nos leve à cruz como ele foi, mesmo que nos leve à morte como ele foi, mas iremos também ressuscitar, ressurgir como ele. Esta é a Páscoa da libertação em nossas vidas e por isso que durante todo esse período da Quaresma nos preparamos para celebrar esta Semana Santa com muita fé, com muito amor, com muita entrega. Parece que em seu Evangelho, Lucas acrescenta algumas feições, características suas na narração de hoje. E é importante perceber isso. Por exemplo, na última ceia, Jesus se coloca como exemplo de serviço. E aí nós temos
contrapondo essa imagem do serviço àqueles que querem sempre ser servidos. O ensinamento de Jesus é claro, estamos para servir. Outra questão que aparece nesse evangelho, os discípulos devem ou deverão enfrentar a mesma hostilidade que ele, assumindo na sua vida, imitando na sua vida os passos de Jesus. E quantas vezes isso acontece também conosco, somos discriminados por estarmos no caminho da fé. Terceiro, Jesus aparece como modelo de homem justo, como homem piedoso. Isso é muito interessante, porque no evangelho de hoje deixa isso claro. Barrabás é um causador de transtorno e ao mesmo tempo um assassino. E foi exaltado pela multidão. A multidão dava crédito a esse e não crédito àquele que era justo. E hoje acontece a mesma coisa. Quantas e quantas vezes vemos multidões, uma sociedade que exalta o assassino ou aquele que faz o contrário da sua vida de fé e despreza aquele que é justo. Devemos perceber em que caminho estamos também percorrendo ou vivemos. Se estamos exaltando o assassino ou todo aquele que vive o pecado nesse sentido, ou estamos entregando a nossa vida nas mãos daquele que é justo, daquele que é piedoso, daquele que é de fato o Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Outra questão importante dentro desse contexto é que Lucas realça a manifestação da misericórdia divina, chamando a atenção para o Evangelho, ou no Evangelho, em relação principalmente ao fato da cruz de Jesus, como oferta de perdão a Deus a todos os homens. Reparem que o Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, vem coroar aquelas passagens anteriores que havíamos meditado. Tanto a passagem do filho pródigo, que fala do perdão, quanto a passagem da mulher adúltera, que também fala do perdão, e hoje é o coroamento desta imagem da misericórdia de Deus. Alguns pontos. Primeiro, o perdão é oferecido mediante a cura. Aquele agressor em que tinha lá a orelha, tinha sido decepada, Jesus cura aquele homem dando ali o perdão. Outra imagem que aparece no versículo 61, repete-se o perdão ao fixar o olhar a Pedro, após aquela negação que levou Pedro ao arrependimento. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Quando o galo cantou, Jesus, diz o Evangelho, olha para Pedro. E Pedro lembra das palavras de Jesus. Terceiro, intensifica o perdão na cena dos malfeitores, na qual ao ladrão é concedido o paraíso. Em verdade vos digo, diz o Evangelho, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E acredito que todo esse perdão que foi dado nesse Evangelho se estende também a todos nós. Amados irmãos e irmãs, no alto da cruz, onde estava também para morrer, aquele que estava ali, que era o Salvador da humanidade, diz, Pai, perdoá-lhes porque não sabem o que fazem. Amados irmãos e irmãs, Lucas também mostra a comunhão entre Jesus e seu Pai durante a paixão, através daquela oração principalmente. Ali no Horto das Oliveiras, diante da súplica do Filho, o Pai envia-lhe um anjo. E Jesus também entrega o seu Espírito ao Pai na morte, isso se faz através do Salmo 31, que é o Salmo de confiança. E é justamente desse modo, queridos irmãos e irmãs, que é contada a morte do justo sofredor, que confia em Deus, seu Pai, ao entregar-lhe o seu Espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Versículo 46. Amados irmãos e irmãs, como disse, somos chamados também a percorrer um caminho com Cristo, a imitar seu exemplo, a copiar seu exemplo. Carregar hoje a cruz, queridos irmãos e irmãs, é ir contra os falsos valores e muitas vezes é escolher a impopularidade
em vez do aplauso. É escolher muitas vezes o perdão, a reconciliação, em vez do ódio, em vez da vingança. É aceitar de fato o amor, é viver a palavra, é ser servidor. Isto de fato é morrer com Cristo, ou morrer ao pecado e ressuscitar com Ele para a vida eterna.